Olá, meu nome é Tauana, conhecida como professora Tal, e eu te ajudo a passar em cálculo estudando 50% menos tempo. Então bora lá! Se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta. Afinal, o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos da forma x f de x. Então, eu vou pegar todos esses pontos e jogar num plano cartesiano. Mas como nós encontramos o gráfico de uma função? Em geral, nós temos mais ou menos decorado como funciona. Vou falar aqui das que vocês conhecem. Por exemplo, gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Então, a gente vai decorando isso na nossa cabeça ao longo do tempo que a gente vai estudando funções. Mesmo sem querer, isso acaba entrando na nossa cabeça. E é isso que eu falo sobre entender o comportamento das principais funções, é já ter uma ideia na cabeça de como é o gráfico daquela função antes de parar para analisar. Mas eu vou fazer aqui rapidinho o gráfico de uma função para vocês. Então tá. Exemplo. Função f de x igual a x mais 1. Como eu faço o gráfico dela? Como nós estamos com uma função fácil de fazer o gráfico, porque ela é fácil? Porque ela só pega um número e faz mais um. Isso a gente já tem uma ideia que vai dar uma reta, não é? Então a gente pode fazer por tentativa. O que quer dizer isso? Você vai pegando números fáceis e vai substituindo. O que são números fáceis? 0, 1, 2 são números fáceis de fazer conta. Além disso, sempre pegue números positivos e negativos. Então aqui eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer a função nesses pontos, ou seja, substituir o x por esses valores e encontrar os pontos do gráfico para então a gente tentar fazer o gráfico. Então, vamos lá. Então, quando eu substituo por menos 2 mais 1, eu vou ficar com menos 1. E embaixo, se eu substituir por menos 1 mais 1, eu vou ficar com 0. E se eu fizer a função aplicada no zero, eu tenho que fazer 0 mais 1, então eu vou ficar com 1. E se eu fizer no 1, eu vou ficar com 1 mais 1, 2. E no 2 eu vou ficar com 3. Então, quer dizer que o nosso gráfico vão ter esses pontos. Então, meu x é menos 2, meu y será menos 1. Quando meu x é menos 1, meu y será 0. Quando meu x é 0, meu y será 1. E quando o meu x é 1, vai dar 2 e 2 chega no 3. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer para a gente? Se eu jogar esses pontos em um plano cartesiano, vocês lembram o que é um plano cartesiano? Eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, o valor de x está me dizendo quanto eu vou para a direita e para a esquerda, e o y quanto eu vou para cima e para baixo. Então, o ponto menos 2 menos 1 quer dizer que eu tenho que andar menos 2. Como é menos, eu vou para a esquerda. E eu tenho que andar 1 para baixo, porque é menos 1 no y. Tudo bem? E quem é o ponto menos 2 menos 1? Eu ando menos 2 no x e ando menos 1 no y. Então, seria esse pontinho aqui, ok? Se eu fizer todos os pontinhos, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar uma reta. Vamos ver se eu fizesse bonitinho esse gráfico, como é que ia ficar? Ele ficaria assim, ó, se eu fizesse ele no GeoGebra. Além do GeoGebra, o que mais eu poderia usar? Nós temos outros dois sites que nos ajudam muito a fazer gráficos. Eu uso muito eles. Então, nós temos o GeoGebra, o Symbolab e o Wolfram Alpha. Eles são muito bons, não apenas para fazer gráfico, mas em cálculo eles ajudarão muito, porque eles calculam limite, derivada e integral para você. Mas, como a gente sabe, na hora da prova, nem sempre nós temos acesso a um celular ou um computador para poder fazer os gráficos. Então, nós precisamos saber fazer gráfico. Eu trouxe aqui algumas dicas que podem nos ajudar a fazer um gráfico. Dica número 1. Se você sabe o comportamento de uma função e você precisa fazer o gráfico dela mais um, ou seja, se você sabe, por exemplo, o gráfico da função f de x igual a x e você quer fazer x mais 1, então você quer fazer essa função mais 1, o que vai acontecer? O gráfico vai se manter, só que quando você faz mais 1, você está subindo. Se você fizesse menos 1, você estaria descendo. Como que isso funciona na prática? Então, a gente tem esse gráfico aqui, por exemplo, do g de x igual a x, como eu tinha falado. Esse gráfico é o roxinho.
E se eu fizer x mais 1, ou seja, eu estou fazendo a função mais 1, eu só vou pegar essa retinha roxa e subir. Então, o gráfico da nossa função x mais 1 é o gráfico rosa de cima. Se eu estivesse fazendo menos 1, eu estaria descendo menos 1. E se eu estivesse fazendo mais 2, mais 3, é só subir esse tanto de unidades que você está somando. Ou descer o tanto que você estiver subtraindo. Dica número 2. Aqui eu vou estar trazendo o que eu já comentei. Se nós temos uma função do primeiro grau, ou seja, você está fazendo x mais um número, essa função vai ser uma reta. Se você está fazendo o gráfico de uma função x ao quadrado mais uma coisa com x mais um número sozinho, você está mexendo com uma função do segundo grau, uma função quadrática. Neste caso, a gente aprende lá no ensino fundamental que o gráfico é uma parábola. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e até uma próxima!